Não é surpresa que o filme de terror mais aguardado do ano é o remake de Nosferatu, essa obra atemporal e clássica do cinema de horror. Por isso, eu já resolvi fazer um aquece e analisar com vocês o filme original, Nosferatu, uma sinfonia de horror, de 1922. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho, isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte não vai ter spoiler na análise crítica e depois, quando eu for contar a história, eu aviso vocês para quem quiser. Pause o vídeo. Na cidade de Wisborg, em 1838, vive um casal apaixonado, o Hutter e a sua esposa Ellen. Ele é corretor de imóveis e, amando do agente imobiliário Nock, um homenzinho muito estranho, vai até a Transilvânia, terra dos ladrões e fantasmas, como eles falam na história, vender uma propriedade ao poderoso Conde Orlok. No entanto, depois de muito perrengue para chegar, ele se depara com um homem excêntrico e que parece ser mais do que simplesmente humano. Nosferatu é um filme alemão de 1922, dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau e é uma adaptação da obra Drácula de Bram Stoker. A história é, em suma, a mesma, porém, como o Stoker não cedeu os direitos do livro, tiveram algumas mudanças nos nomes dos personagens e em outros detalhes, como, por exemplo, não ter o personagem Van Helsing. Conde Drácula, aqui é o Conde Orlok, então nasceu o nome, a palavra Nosferatu, que vem de uma palavra romena arcaica que significa o ofensivo, o insuportável. Ainda assim, mesmo com as mudanças, foi detectado, visto que é a mesma história, e os herdeiros do autor original reivindicaram esse filme. Daí uma decisão judicial fez com que ordenou, que todas as cópias fossem destruídas. Porém, algumas já tinham sido distribuídas e isso faz com que a gente tenha acesso ao filme até hoje. Daí sabe o que é mais interessante? O Drácula e o Nosferatu viraram histórias e personagens completamente diferentes e independentes uma da outra. O Conde Orlok, interpretado pelo Max Schreck, virou uma referência à parte de vampiro no cinema, bem como a obra acaba sendo atemporal e irretocável. A gente tá falando dele 102 anos depois. Eu revi para fazer esse vídeo, vai ter remake esse ano, 2024. Então assim, é sensacional. E aí, para quem tá curioso em saber como é um filme de mais de 100 anos, primeiro que ele não é colorido. Ainda que existam versões com diferenças ali em tons de sépia, tons azulados para diferenciar dia e noite na história, mas o original é em preto e branco. É cinema mudo, então os diálogos são mostrados em tela, escritos entre uma cena e outra dos personagens, e isso faz com que a trilha sonora esteja sempre presente. A música é ela quem dá toda a ambientação. A gente não tem som de porta, de pé batendo no chão, da pisada, de vento. A trilha original foi composta pelo Hans Hermann para ser executada na hora em que o filme era exibido, como de fato acontecia no cinema mudo, era comum ser assim. Então ele criou temas doces, melodiosos para cenas de romance, de amor, principalmente entre o casal ali, o Hutter e a Ellen, o que contrastava com a música, o som mais pesado de percussão nos momentos de tensão, de horror mesmo. A caracterização e maquiagem dos personagens é super pesada e expressiva. Pesada no sentido de ser bem forte, não de pesada de ruim. Principalmente a do Conde Orlok e do agente imobiliário Nock. As atuações são maravilhosas, é como assistir teatro gravado de fato, e a qualidade da produção técnica é de se espantar levando em consideração o ano 1922. Inclusive, alguns críticos na época falaram que a clareza das imagens, a sua perfeição, não condizia com o gênero de terror. Eu me surpreendi muito positivamente ao assistir porque eu não achava que seria tão fácil. A gente não tá acostumado com cinema mudo,
preto e branco, as encenações e atuações tão diferentes, tão dramáticas, e ainda assim foi muito bom. Lógico, eu tava disposta para aquilo, eu tava pronta para aquilo, eu sabia o que eu ia assistir, e eu acho inclusive que eu nunca tinha visto inteiro, tá? Só alguns trechos, e de tanto ouvir a história a gente sabe o que acontece. Mas enfim, imagina o sucesso que foi na época, porque além de tudo, o Nosferatu, ele é assustador e todos os momentos em que ele aparece são aterrorizantes, até quando ele tá só de Conjure Lock. Quando tu vê aquela figura, a forma como ele se move, né? Aquela coisa toda da sombra dele, das garras, da mão, o tamanho dele, somado à trilha, à música, que é super impactante, é sucesso. Bom, esse ano a gente vai ter então esse novo filme, essa refilmagem, dirigida pelo Robert Eggers. Eu tô animadíssima, mas em 1979 a gente já teve um remake. Tô até pensando em fazer um remake, deixem aí nos comentários se vocês têm interesse. Nosferatu, de 1922, tem mais ou menos 1h30 de duração. A versão que tem na Darkflix tem aquelas diferenças de tonalidade, sépia, azulada, que eu comentei mais cedo, e aqui no YouTube também tem o filme completo em preto e branco. Fica aí minha super indicação para vocês, vale muito a pena assistir, mas né, saiba o que esperar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Então tá, o Ruther vai para Transilvânia para tentar vender essa propriedade, esse imóvel, que o agente imobiliário Knock disse assim, ó, vende essa casa aqui que é na frente da tua, ele vai gostar. No meio do caminho ele para numa taverna e aí ele diz que vai até o Conjure Lock e todo mundo fica meio apavorado e diz, não sai agora porque era noite, o lobisomem tá na rua. Ele acaba se hospedando nesse lugar e encontra lá um livro sobre o vampiro Nosferatu. Ele lê, mas debocha daquilo, acha uma brincadeira. No dia seguinte ele segue viagem e tal, e depois de um tempo ele consegue chegar no castelo do conde. Quem o recebe? O próprio. E aí a gente já nota aquela figura super estranha, né? Eles sentam à mesa para comer, é noite, e o Ruther corta o dedo, pois o conde se levanta, vai lá e bota na boca, chupa o sangue. O Ruther fica apavorado, vai andando de ré, o conde fala, vamos passar mais tempo juntos, porque quando chega o dia eu durmo, né? Eu só fico acordado à noite. E aí passa ali um tempo, corta pro Ruther acordando já amanhecido, e ele acha que tudo aquilo foi um sonho, né? Um pesadelo. Ele escreve uma carta para Ellen, passa o dia e à noite ele mostra as propriedades pro conde, né? Qual que ele vai comprar? Ele vai comprar aquela lá na frente da casa dele. Por quê? Porque ele viu uma imagem da Ellen, da esposa do Ruther. Mais tarde, o Ruther vê o conde como de fato Nosferatu. E enquanto isso, a Ellen tá lá tendo um pesadelo meio sonâmbula, e a gente percebe que sim, já tá tendo uma interferência ali do Nosferatu no rolê. No dia seguinte, o Ruther de fato vê o cara dentro do caixão, e depois, mais tarde, ele fica preso, né, onde fica o quarto dele, que é bem alto, numa torre, e enxerga do lado de fora o Nosferatu entrando no caixão e junto levando com ele mais vários outros caixões. Depois a gente descobre que esses caixões estão cheios de terra. O Ruther consegue fugir do castelo, começa, né, a voltar para Wisborg, e enquanto isso a gente também vai vendo o que acontece. O Nosferatu consegue chegar, né, até um barco, ele dentro do caixão com vários outros caixões cheios de terra. Durante essa viagem toda vai se espalhando a notícia de que tem uma peste naquele barco, porque todo mundo tá morrendo. Tem a famosa cena dele levantando do caixão, né, um clássico. E a trilha nesse momento do barco, ela é muito forte, muito intensa, e o clima vai ficando cada vez mais tenso quando o navio tá chegando perto de Wisborg. E enquanto isso, o agente imobiliário, o Knock, enlouquece, vai preso lá num sanatório, e ele fica chamando, né, o mestre tá chegando, o mestre tá chegando. Então ele já tá super envolvido pelo Nosferatu.
E por que o vampirão tá levando com ele, né, aquela terra? Porque ele precisa dormir, ele precisa ter com ele a terra onde ele foi sepultado para que os seus poderes sigam ali vivos e fortes. O Hutter chega na cidade, o Conde também, tem uma investigação no navio e aí eles constatam que sim, a peste está se espalhando de novo, tem um aviso oficial na cidade para ninguém sair na rua e tal, e enquanto isso as pessoas na própria cidade estão morrendo porque, né, o Nosferatu ele tá por ali. O Hutter acaba levando com ele o livro sobre o vampiro e contra, né, a vontade dele, a Ellen acaba lendo. E aí tem um pedacinho muito importante, que não existe salvação, a não ser quando uma donzela sem pecados faz o vampiro esquecer do primeiro canto do galo ao amanhecer. E isso só acontece quando ela sacrifica o seu próprio sangue. Finalmente, o Nosferatu vai até a casa da Ellen, tem aquela famosa cena da sombra em cima dela, ele suga o seu sangue, e aí o que acontece? O galo canta, o Nosferatu não vai pro caixão, amanhece e ele pega fogo. A Ellen acorda, chama pelo Hutter e falece nos seus braços. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho realmente que vale a pena assistir esse filme pelo menos uma vez na vida. Deixem aí nos comentários quem já assistiu, se gostou, se não gostou, se prefere o Drácula ou o Nosferatu. E também comentem se querem aí que eu faça uma comparação entre o filme de 22 e o de 79, né? O nosso clássico Origimake. Me sigam lá no Instagram, @Moreno dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.